Olá pessoal, tudo bem com vocês? O intuito desse vídeo é esclarecer o trabalho da P2 de estudos hidrológicos. Então, um dos conceitos fundamentais para a gente entender os estudos hidrológicos é o balanço hídrico, que nada mais é do que uma ferramenta importante, né? Que é utilizada para diversos fins, como, por exemplo, classificar o clima de uma região, identificar os períodos secos, os períodos úmidos, identificar os melhores períodos para colheita, para irrigação, para manejo do solo, dentre outras atividades, incluindo verificar, por exemplo, a questão de perdas hídricas ou perdas da água, né, do solo ou também em relação ao abastecimento. Então, nesse sentido, o balanço hídrico também é uma ferramenta de planejamento e de racionalização dos recursos hídricos. Então, por isso, é uma ferramenta importantíssima nessa disciplina de estudos hidrológicos. Pessoal, dando continuidade, o balanço hídrico ele é formado por 6 componentes básicos, né, que são eles: precipitação, evapotranspiração potencial, evapotranspiração real, armazenamento de água no solo, deficiência hídrica e excedente hídrico. Então, esse balanço hídrico ele é formado por esses 6 elementos, certo? E ele pode ser, como é uma ferramenta importantíssima para os estudos hidrológicos, essa ferramenta ela pode ser usada utilizando-se de escalas diárias, escalas semanais, escalas mensais e escalas anuais, tá certo? Para a proposta desse trabalho, a gente pediu que nós trabalhássemos apenas com 2 dessas variáveis dentro do balanço hídrico. Como é uma ferramenta em que a gente está começando a conhecer para que a gente possa vir a trabalhar em um futuro muito breve, enquanto profissionais, né, da área ambiental, da área de gestão ambiental, então a gente propôs que trabalhássemos inicialmente com dois desses componentes do balanço hídrico, que são eles: a precipitação, que ela representa toda a água depositada sobre a superfície terrestre proveniente da atmosfera, certo? E o excedente hídrico, que é a quantidade de água que não é aproveitada pelas plantas e que isso necessariamente vai ocorrer quando o solo já está úmido o suficiente, certo? Então, nós pedimos no trabalho da P2 e estudos hidrológicos que a gente trabalhe apenas com esses 2 componentes dentre os 6 componentes, né, do balanço hídrico. Então, pessoal, dando continuidade a partir do exposto do que é da importância dos estudos hidrológicos, da importância do balanço hídrico, né, e enxergando o balanço hídrico como uma ferramenta importantíssima dentro da magnitude do que são os estudos hidrológicos, nós propomos um trabalho prático para vocês. E esse trabalho consiste em vocês acessarem o site do IMET em parceria com o Cisdagro, que é o Sistema de Suporte à Adesão na Agricultura, e que a gente coloque em prática, coloque em prática o exercício do que viria a ser o balanço hídrico, levando em consideração, né, 2 variáveis, que é a precipitação e o excedente hídrico, conceitos anteriormente explicados. Então, agora vocês vão pegar o material que foi o passo a passo, aqueles 5 passos, né, que foram disponibilizados no Fórum de Orientações, e vão seguir, tá certo? Então, pessoal, para demonstrar aqui para vocês, eu acessei o site, certo? Então, a gente vem aqui, ó, escolhe um período, uma data. Por exemplo, eu quero saber balanço hídrico de cultivo em 1º de outubro. Então, 1º de outubro de 2019, certo? Aqui, ó. Então, 1º de outubro de 2019. E aí eu venho aqui e seleciono o tipo de cultura que eu quero saber. Então aqui, como vocês podem identificar, existem vários tipos de cultura. Então o ideal é que vocês identifiquem qual a cultura da região de vocês, né? Se tem agricultura, por exemplo, qual tipo de cultura, né, que é praticado na região de vocês. Vamos supor que seja um algodão com um ciclo, né, de produção de 160 dias. E aí vocês vêm aqui, ó, e identificam em qual estação meteorológica vocês querem analisar. Então, vocês procuram uma estação que seja do estado de vocês. Vou botar aqui, por exemplo, Amazonas, nessa estação de Apuí,
ou APUI. E aí eu vou dizer o seguinte, o próximo passo é escolher o tipo de solo. Então eu vou querer saber como está o balanço hídrico para essa estação, né? Como é que o balanço hídrico está sendo medido, mensurado nessa estação para a cultura do algodão com um ciclo de produção de 160 dias, na emergência ou na data ou no período a partir de 1/10/2019. Então eu vou escolher o solo argiloso, certo? Automaticamente vocês vão ver que o CAD vai ser preenchido. Então, em seguida, eu só faço o seguinte, clico em rodar. Quando eu clico em rodar, percebam que automaticamente os gráficos aqui vão se formar. Então, a ideia proposta para esse trabalho é o seguinte, é que vocês analisem apenas 2 dos componentes. Aqui, lembram que eu falei que são 6 componentes básicos do balanço hidrológico? Então aqui, se vocês observarem, se a gente observar, existem vários outros elementos, inclusive cruzamentos de variáveis, não é isso? Só que eu pedi 2, quais foram? A precipitação, ó, então vocês vêm aqui, ó, precipitação, clica e vai aparecer o período, ou seja, aliás, desculpem, vai aparecer a precipitação a partir daquela data que nós colocamos, ou o período envolvendo aquela data que a gente colocou lá no filtro. Ó, vejam, tá vendo? Que aparece o período de precipitação, ou seja, como estava a precipitação dias próximos a esse dia que a gente marcou aqui, certo? E aí o outro componente do balanço hídrico que a gente pediu para que fosse analisado fosse o excedente hídrico. Olha aqui. Então, quando você clica aqui, o excedente hídrico está aqui. Entenderam? Então, em que consiste o nosso trabalho? Então, consiste em vocês fazerem esse preenchimento, primeiro entenderem o que é balanço hídrico, entenderem quais são os componentes, entenderem o que é a precipitação e a influência dela no balanço hídrico, entenderem o que é o excedente hídrico e a influência do excedente para o balanço hídrico e para a produção, por exemplo, da agricultura. E feita esta parte, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão baixar esses 2 gráficos ou simplesmente tirar o print desses 2 gráficos. Se você quiser baixar, você vem aqui, ó, e clica, imprimir, aí você salva em PDF, né, tanto aqui como no de precipitação, certo? E a partir disso, a gente só pediu que vocês analisassem como está a precipitação e o excedente hídrico e colocassem no papel. Aí escrevessem o excedente hídrico, que significa tal, está no período tal, para a cultura tal, definida a partir da estação tal, está dessa forma. Da mesma forma eu pedi com o componente de precipitação. Eu espero que tenha ficado mais claro e quaisquer dúvidas, eu estou aqui disponível.